Olá, meus irmãos, tomando aqui meu cafezinho para iniciar o dia e começar essa semana, e com imagens na mente, cenas e convicções no coração, na interioridade que alimentam a minha vida. Eu espero que essa palavra também alimente e abençoe a sua vida. E meu irmão, minha irmã, a igreja que é corpo, eu e você, ocupa os ambientes da vida, deve ocupar os ambientes da vida. Porque a igreja vai. Então a igreja vai para a rua, a igreja vai para o trabalho, a igreja vai para a universidade, para a escola, para o condomínio, e a igreja vai também para o templo. Porque a igreja, corpo, eu e você, meu irmão e minha irmã, a comunidade de irmãos, ela existe para que nós, os filhos, revelemos quem é o nosso Pai, na responsabilidade de inspirar transformação de consciência e maturidade à nossa volta. Esse é o propósito. Esse é o propósito da igreja dos filhos, da comunidade dos filhos. Então, quando uma nação expõe as suas mazelas, eu tenho assim a impressão que Deus, antes de ouvir a reclamação da igreja, Deus ouve mesmo é o gemido da cidade, que clama. Então, assim como a natureza criada para que os filhos de Deus se revelem como fontes que jorram. Então a igreja no nosso país não padece por conta de uma nação ruim, mas eu me arrisco aqui a dizer que é o país que geme por causa de uma igreja frágil, que busca muito mais os seus próprios interesses e, consequentemente, ela produz uma imaturidade. E aí nós não temos que pedir ou buscar um país melhor para a igreja, meu irmão e minha irmã. Mas nós temos que decidir e assumirmos a responsabilidade de sermos uma igreja melhor e genuína para o nosso país. E eu falo isso assim com todo o cuidado do meu coração, porque a igreja, meu irmão e minha irmã, é consciência relacional, é relacionamento puro, não é um mero desempenho, não é um mero resultado, não é um mero ajuntamento. Porque tem muita estratégia, tem muita proposta, tem muita metodologia da igreja e tem até militância religiosa, mas a nossa relação é falha, a nossa relação é fraca, a nossa consciência relacional do Evangelho é muito frágil, porque nós fomos retirando do Evangelho todos os aspectos relacionais em nome da eclesia ou da eclésia, em nome da instituição e do seu crescimento só quantitativo, dos interesses da instituição. E a gente passou a priorizar somente a instituição e não as pessoas, o que é um grave equívoco. Então, a maturidade, no meu entendimento, é uma compreensão de que a igreja, que somos cada um de nós, é o corpo transformado na nossa consciência de identidade e propósito para sermos uma imagem das virtudes de Jesus em favor das pessoas. Então, assim, muito além do templo, pois a igreja não cresce porque convoca ou porque simplesmente está aberta, ela cresce porque ela influencia, porque ela ensina, porque ela cuida das pessoas, mediante o propósito de revelar as virtudes do nosso Pai para a glória exclusiva de Deus. E esse é o nosso propósito, é o propósito eterno para o qual nós fomos criados. Então a lição é sermos e não simplesmente estarmos na igreja, é sermos corpo. Pois nós somos o que vivemos e não apenas aquilo que a gente fala. Porque quando a gente assume o nosso propósito de vivermos como os filhos que o Pai nos criou para sermos, então nós não agimos mais por interesse, mas nós agimos por amor. Simplesmente porque a gente não sabe mais viver de uma outra forma que não seja assim. E a nossa consciência relacional nos faz príncipes e sacerdotes que, no bom sentido da palavra, invade o ambiente da vida, que ocupa os espaços da vida, como sendo uma fonte que jorra e não mais apenas uma cisterna que só recebe e que só acumula. E o Evangelho, meu irmão e minha irmã, não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus. E ao acolhermos no mais profundo dos nossos corações todas essas virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai, e as vivemos, então aí a gente assume o processo de transformação de glória em glória para que Cristo vá sendo formado em nós, porque esta é a esperança da glória. E para quê? Para a gente ser os filhos, para nós assumirmos o papel de filhos criados por Deus desde a eternidade
e que assumem as virtudes de Cristo, vão cada vez mais se parecendo com o nosso Pai, para sermos os filhos com a cara do nosso Pai. E esse é o propósito. E tudo isso para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte sobre a sua vida, a sua face e o seu rosto, faça resplandecer sobre a tua vida a face dele, o rosto dele, e que ele te abençoe imensamente, com muita graça e com muita paz. Uma ótima semana para todos e um abraço com a alma.